Olá, pessoal. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 11, pelo tema Os Valentes de Davi. Vamos meditar a partir do versículo 10. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Josebeão, Equimonita e principal dos capitões, o qual, branindo a sua lança contra 300 de uma vez, os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o aioíta, que estava entre os 3 varões. Eu quero falar destes homens, esses homens que, como que eu vou dizer, eles se dedicavam para que o reino de Davi fosse implantado em Israel. Eu não vou ler dessa vez a mensagem completa, porque eu quero que vocês leiam ela. Leiam. Porque você vai encontrar aqui uma resposta para nós, para mim e para você. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Estes 3 homens, eles dedicaram a vida dele para que o reino de Davi fosse implantado em Israel. Por quê? Porque eles sabiam que Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Davi foi ungido rei por Samuel. Mas Davi não quis tomar o reino dele à força. Não, Davi, foi perseguido. Davi foi expulso de Israel. Davi viveu em Israel longe do povo, porque Davi ele viveu no deserto, Davi viveu em caverna. E os únicos que ele tinha que servir a ele eram esses guerreiros valentes. A palavra fala sobre 30 guerreiros valentes, ao qual ficava à frente do exército de Davi. Esses 30 que ficavam à frente do exército de Davi eram homens corajosos, mas a palavra separa 3 homens, 3. E esses 3 homens, eles faziam de tudo, eles não mediam esforços para que o reino de Davi fosse implantado em Israel. Porque Deus era com Davi, Deus tinha separado Davi, ungido Davi para aquele propósito, para governar em Israel. Vou falar o nome desses 3 homens. O primeiro homem, ele é Joabe. Davi queria Belém, porque Davi via que Belém era o melhor lugar para implantar o reino. Quando Joabe ouviu que Davi queria Belém, Joabe não mediu esforço. Ele foi lá com seus guerreiros, entrou na cidade, tomou a cidade das mãos dos filisteus e entregou nas mãos de Davi. E o outro homem era Jazobeão, que também, quando Davi falava, ele estava do lado de Davi e não media esforço. Lutava com todas as suas forças, dedicava toda a sua força para que o reino de Davi prosperasse. E agora nós vamos falar de outro homem, Eleazar. Eleazar também, aonde o seu rei ia, ele ia com ele.
Fala aqui que ele estava em uma cidade e Davi estava cercado pelos seus inimigos. Os filisteus estavam cercando Davi, estava quase a matar o povo, Davi e todos os seus soldados. E Eleazar não teve medo, ele pegou e foi junto com Davi, lutou e livrou o rei e todos os que estavam com ele das mãos dos filisteus. O que eu trago, irmãos, nessa mensagem para nós? Eu venho meditando nela há vários dias. Não é a mensagem de sangue, não. É uma mensagem de libertação. Mensagem de que Deus, Ele deu o seu Filho, Jesus. E separou os soldados para que o reino de Jesus fosse implantado na terra. E ele escolheu você como soldado. Mas você é o quê? É um simples soldado ou você é um guerreiro valente? Em que posição você está? Não importa qual posição você está. Importa a tua dedicação. Se você for um guerreiro valente, a tua dedicação é maior. Porque você, além de lutar para que o reino seja implantado, você ainda é chefe dos soldados ao qual você vai colocar para lutar junto com você. Irmãos, não perca tempo, não perca tempo. Deus escolheu os seus valentes. Deus escolheu os seus valentes. E um desses valentes é você. Não perca tempo. Lute agora. Ouça a voz do Senhor. Assim como Davi abriu a boca dizendo que queria Belém para reinar. E ali Joabe foi e pegou Belém, entregou na mão de Davi. E Davi se tornou rei naquele lugar, a cidade próspera e abençoada. E você está fazendo o que agora? Deus está falando com você. Você é o guerreiro valente de Deus. Saia dessa situação em que você está vivendo. Pegue a sua espada. Pegue a sua espada e comece a lutar com ela. Comece a lutar com a sua espada, porque o reino das trevas está lutando fortemente para dominar você. Primeiramente você, a sua mente. Segundo, ele está lutando para dominar a sua família. Então, irmãos, não deixe a sua espada parada. Qual é o instrumento que Deus te deu? Louvor, adoração, pregador, seja o que for o teu dom, pegue ele e comece a usar agora, antes que seja tarde, antes que o inimigo domine a tua mente e a mente da tua família por completo, porque ele está lutando. Ele sim é mais dedicado do que nós. Ele é muito mais dedicado. Tem milhares de anos que ele está nessa dedicação, se dedicando a destruir os santos de Deus, os guerreiros valentes que Jesus escolheu para implantar o reino dele aqui na terra. É você, esse guerreiro valente. Pegue a sua espada e vá lutar para que o reino de Deus seja implantado primeiramente dentro da tua casa. Depois que você implantar o reino de Deus dentro da tua casa, irmão, vai se espalhar. Não vai ficar parado dentro da tua casa. Não, vai se espalhar. Tenha fé, tenha coragem. Seja esse guerreiro valente
que quando Deus fala, você já está preparado com sua espada na mão. Não tema a morte, não tema o inimigo, porque os guerreiros de Deus já venceram a morte, já venceram a guerra, porque Jesus Cristo, ele vem para buscar a sua noiva, aqueles que estão esperando por ele. Vamos esperar por Jesus, mas lutando a guerra dos santos, para que o reino de Deus seja implantado, porque o reino de Deus tem que ser implantado, irmãos, não à força, mas pelas armas que nós temos, a palavra da verdade tem que ser dita ao ouvido de todos, e todos têm que ouvir a palavra da verdade. Amém? Que Deus abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus entregue a bênção e a misericórdia sobre a tua vida, e que essa palavra venha modificar a tua vida, venha te dar livramento, venha fazer um mover na tua vida, que a tua vida a partir de hoje não fique mais como era antes, porque Deus está chamando você. Você é um escolhido de Deus. Você é uma joia rara nas mãos do Senhor. Guerreiro valente, não teme a morte, não teme o perigo, porque ele já venceu a morte em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos e entregue maior bênção que a palavra de Deus no coração de cada um dos irmãos.